queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de presente, Epitácio região, você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco em nossa sede, em nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Rua Cuiabá 146, em frente da Caixa Econômica Federal. A você, meu amigo aqui também do bairro da Vila Esperança, onde nós estamos da congregação, no mesmo horário também, às 8h30 da manhã, na Rua Antônio Vanonso Lopes, 2034, você é o nosso convidado especial a estar conosco. Essas aulas virtuais, elas não substituem as aulas presenciais. Por isso que é importante que você participe presencialmente na sala de aula de todas as nossas faixas etárias, desde a criança, infantil, jovens, adulto. Você ali vai participar juntamente conosco com imensa alegria. Queridos, estivemos a nossa lição passada, que foi a lição de número 8, que falou sobre Jesus viveu a experiência humana. Nós vemos, queridos, que Jesus, a partir do momento da sua encarnação, que ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, ali no útero de Maria, ele passou por essa experiência humana, respeitando todas as faixas etárias, desde a sua fase infantil, adolescente, jovem, chegando até a sua fase adulta. Diferente de Adão. Adão não passou por essa experiência que Jesus, ele passou. Até alguns teólogos brincam, Por isso que Adão caiu rápido, porque ele nasceu grande. Deus, quando fez Adão, ele já fez ele adulto. Não fez ele criança e ele foi se desenvolvendo. Não. Agora, Jesus não. Jesus viveu toda essa experiência humana, porque ele se humanizou. Nós vemos na Bíblia, na lição passada, que Jesus teve um corpo, espírito e alma. Espírito, alma e corpo. E corrigimos algumas heresias. Já corrigimos os gnosticismos, que não aceita essa matéria, o corpo como uma matéria má, então eles não reconhecem a encarnação do Senhor Jesus. Combatemos também as heresias de que ele não tem o Espírito, mas usa a mente de Deus. Combatemos essas heresias. Jesus sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço, tudo está lá em João 4. Como humano, Jesus pagou imposto. E uma das nossas professoras, que ajuda nós aqui na congregação, Ana Paula, ela ministrando a aula para nós, e ela disse que algo que nos chamou muito a atenção, que a maior prova da humanidade de Jesus foi a sua morte. Foi a sua morte. E aí eu completo dizendo qual é então a maior prova da divindade do Senhor Jesus, que ele recebeu adoração. E aí eu completo também de que existe aqueles que se aproveita disso para não dizer que Jesus é Deus. Por quê? Enquanto nós vimos a maior prova de Jesus na sua humanidade, a sua morte lá na cruz, alguns verem ao lado contrário, ao inverso.
Alguns veem a maior prova de que Jesus não é Deus por ele ter morrido. Veja só como que as pessoas têm dificuldade em reconhecer que Jesus, sendo Deus e homem ao mesmo tempo, não é duas pessoas, que já corrigimos essas heresias na lição passada. As pessoas têm dificuldade, esses heresiarcas, principalmente essas religiões monoteístas orientais, em reconhecer que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus não foi 50% homem, 50% Deus, como nós já corrigimos na lição passada, o chamado de monofisismo. Nós corrigimos isso aí. Também corrigimos o nestorianismo, que vê em duas pessoas. E também do quenoticismo, que ele se esvaziou dos seus atributos, se esvaziou da glória. Sabemos que Jesus esvaziou, mas ele não deixou de ser Deus. 100% homem, ou por dizer. Deixa eu explicar melhor aqui. Totalmente Deus, totalmente homem. Então Jesus passou por experiência humana, que nós aprendemos na lição passada. E hoje nós estamos com a nossa lição de número 9, sobre o título: Quem é o Espírito Santo? Ponto de interrogação. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, querido, eu e você precisamos entender que ele é a terceira pessoa da Trindade. Nós não vamos nos falar aqui sobre o espírito humano, tá bom? É importante que o professor enfatize isso. O espírito humano, você sempre vai ver na Bíblia que é com E minúsculo. E quando você vê um E maiúsculo, pode ter certeza que está se falando sobre o Espírito Santo. Eu estou falando da nossa Bíblia protestante, a nossa Bíblia, corrigida. Se você for os mormons, o Tradição Novo Mundo, você vai ver outras coisas, outras aberrações acerca do Espírito Santo de Deus. Estou falando da nossa Bíblia protestante, os 66 livros, 39 do Antigo e 27 do Novo Testamento. Então o Espírito Santo, ele é essa terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, existe na Bíblia alguns símbolos do Espírito Santo. Inclusive, procure aí que eu falo sobre o símbolo do Espírito Santo. Eu vou aqui resumir alguns. Mas tem um vídeo meu aí, especificamente, ali no YouTube, procura aí, sobre o símbolo do Espírito Santo. Todo tipo de símbolo do Espírito Santo eu falo. Ali eu falo sobre o símbolo do Espírito Santo como pomba, que é o que está aí da lição 9, de capa. O Espírito Santo é a única ave que não tem fel. Tanto é que quando Jesus foi batizado, desceu ali como uma pomba ali, o Espírito Santo. Incorporado como uma pomba, de forma corpórea, como uma pomba. E o fel fala de algo amargura, fala de amargura, fala de algo amargo. Então o Espírito Santo não pode habitar em alguém que tem amargura, que tem fel. Veja que no único que foi ali se batizar, de todos que se batizou ali, não foi visto uma pomba, algo corpóreo como uma pomba, mas no batismo de Jesus foi visto.
Então o Espírito Santo, ele simboliza a pomba, simboliza a água, a água fala de quê? De vida. O Espírito Santo, ele veio para trazer vida. O Espírito Santo simboliza o orvalho, que vai regando, umedecendo a terra, regando a terra. E ele faz isso conosco. Sabe? A doutrina vem como gota caindo sobre as nossas vidas. É o Espírito Santo regando as nossas vidas, trabalhando em nossas vidas. O Espírito Santo também simboliza o vento. Perceba que o vento você não consegue ver, mas você consegue sentir ele. Você não consegue saber que direção ele está indo, mas você recebe esse toque dele. Você não sabe se vai para o norte ou se vai para o sul. João 3 fala daquele que é nascido do Espírito Santo, né? Não sabe para onde vai. E o vento sopra para onde ele quer. Ou seja, o Espírito Santo é isso, ele conduz, ele guia, ele orienta nossas vidas. E veja, o Espírito Santo, ele guiou até o próprio Senhor Jesus. Lucas 4, Mateus 4, Marcos 1. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, o Espírito Santo. O Espírito Santo também simboliza o fogo. O fogo. O fogo fala de algo que queima. Fala de algo que aquece. Fala de algo que dá calor. Vai gerando vida. Lá em Gênesis capítulo 1 ele já aparece. O Espírito pairava ou se movia. Essa palavra pairar ali tem a ideia de chocar, dar calor. Por que as galinhas, elas criam os pintinhos? Porque ela coloca debaixo das asas, dá calor. E aí gera vida. Então o Espírito Santo, ele nos aquece. Por isso Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,19: não apagueis a chama do Espírito Santo. Quando o sumo sacerdote ele entrar no lugar santíssimo, precisava de pelo menos um fogo aceso lá fora, para aquele fogo servir de combustível, para ele pegar dali brasas vivas e acender o fogo lá do altar de ouro. No altar de bronze ele pegava o fogo que já estava aceso, e com aquele fogo ele acendia o altar de ouro, que é o altar de incenso, para suas orações, as intercessões ser recebidas. Então o Espírito Santo simboliza esse fogo. Ele quer aquecer a minha e a sua vida. E nós vamos estar trabalhando nessas lições, queridos, sobre o Espírito Santo. Ele guia, consola, ele capacita. Foi ele que capacitou os apóstolos nos tempos dos apóstolos. Selecionou pessoas que ia escolher para a missão, para a obra. E ele está de Gênesis a Apocalipse, o Espírito Santo. De Gênesis a Apocalipse fala sobre o Espírito Santo. O nosso tópico 1 vai mostrar o Espírito Santo como consolador. Ele é aquele que vem para consolar a minha e a sua vida. E o tópico 2, se nós fôssemos falar, que nós ia ficar o tempo todo aqui falando, é muito maravilhoso falar sobre essa pessoa do Espírito Santo, porque não é algo abstrato. É algo que está junto de nós.
E o tópico 2, correlacionar a deidade, os atributos e a obra do Espírito Santo. Tópico 3, identificar as heresias antigas e as formas como elas se apresentam atualmente. E aí, professor ou professora, enfatize já o tópico 1 sobre o Consolador. E a palavra-chave que vai girar em todas as lições não poderia ser de outra maneira senão do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai correr todos os tópicos. Em todos os tópicos fala sobre o Espírito Santo e também enfatize a partir do terceiro tópico dessas heresias e fecha o final, não mistura ali, porque no finalzinho da lição vai falar sobre a resposta bíblica, tá bom? Não vai misturar e falar que é heresia também. Ali vai mostrar no finalzinho a resposta bíblica. Cuidado para não misturar, o tópico 3 fala só sobre heresia. Não, identifique aí. Porque a lição fala, combatendo as heresias antigas que se apresentam com novas aparências. Sempre vai mostrar o lado negativo e o lado positivo. Então, ponto 1 vai falar sobre o Consolador. É esse Consolador que na teologia, é chamado de Paracleto. E quando Jesus, João 14,16, ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Perceba que a expressão aqui que Jesus ele usa para outro no grego é allos. Allos significa outro da mesma natureza, da mesma espécie, qualidade. Ou seja, o outro da mesma essência, da mesma qualidade, da mesma natureza. Né? Perceba que se fosse uma força ativa, como ensina a tradução Novo Mundo, Testemunho de Jeová, impessoal, seria então héteros, que significa outro, do usual, diferente. Mas não é outro diferente, não é héteros, mas sim é allos. Então, enfatize isso, o Espírito Santo não é héteros, outro diferente, mas é allos, é outro semelhante a ele. É como que, deixa eu usar aqui uma analogia, ainda que não é, mas podemos usar uma analogia. É como alguém não vai em um determinado lugar, uma determinada reunião, como embaixador, e envia alguém semelhante a ele. Eu estou usando aqui uma analogia, só para vocês entenderem. O que Jesus está dizendo aqui é que esse outro seria como sendo ele mesmo. Vocês entenderam? Como sendo ele mesmo. Outro semelhante a ele. E não héteros, que é outro diferente. Por isso que o casamento, se você pegar essa palavra héteros, duas pessoas diferentes. Heterossexual. O casamento é monogâmico e heterossexual. Eu caso com uma pessoa diferente de mim. Então não é héteros. Então é allos. Ponto 2. Paracleto. Enfatiza. O que é esse paracleto? Quem vem do termo grego paracletos, da preposição para, ao lado, de, próximo, e do verbo kaleo, quer dizer, chamar, convocar. De modo que essa palavra significa o quê? Defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Então, paracleto é o consolador. É esse consolador. E é o Espírito Santo. O Espírito Santo faz isso. Sabe aquele momento que muitas vezes você está triste, você está abatido? O Espírito Santo vem e consola a sua vida.
encoraja a sua vida, levanta o seu ânimo, ajuda, está ao teu lado para fazer isso. Quem nunca passou por isso? Quem nunca passou por uma situação de dizer, eu vou entregar tudo, devido às lutas, devido aos problemas, os conflitos, é nessa hora que vem o Espírito Santo, que já está do seu lado, mas você precisa buscar ajuda. O advogado só vai entrar em defesa de você se você convocar ele. É o ponto 3. Paracleto aparece 5 vezes no Testamento, nos escritos joaninos, 4 vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo. E é aplicado ao Senhor Jesus por advogado. 1 João 2:1. Né? Então o Espírito Santo ele tem essa função. Não é como ele está sempre conosco. Jesus disse lá para os discípulos, João 14, habita convosco e estará em vós. Está falando sobre aquele revestimento de poder. Porque João 20 recebe o Espírito Santo. Atos 2 recebe o revestimento de poder. Não é como Hipócrates. Hipócrates, né, que ele dizia, curar quanto possível, aliviar quando necessário, mas o que ele falou de bom é que consolar sempre. Aqui usa o método científico, mas o Espírito Santo ele tem essa função de trazer um consolo sempre para nossas vidas. Talvez eu não pego aqui o curar quando possível, ou aliviar quando necessário, mas o consolar sempre eu pego. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele vai também ter o dom da exortação. Não é bater ou dar chicote, como algum. Eu tenho o dom da exortação, é ignorância. É ignorância, ausência de saber. Eu tenho um chicote de Jesus. Que chicote de Jesus? Você sabe para que Jesus usou chicote? Ou quantas vezes ele usou chicote? Jesus usou chicote o tempo inteiro no seu ministério? Vamos parar com essas ignorâncias, queridos. Não, mas eu dei essa marreta. Você tem que usar a palavra. Se você tem o Espírito Santo, você vai usar a palavra. Aplicar no momento certo, de forma sábia. Boa, como diz Salomão, a palavra dita no tempo certo. Eu falo a verdade mesmo. Você fala, mas você tem que falar, como diz Salomão, a palavra dita no seu tempo. Não, mas é verdade, mas é no tempo certo. Talvez uma verdade de hoje não encaixa hoje, ela vai encaixar amanhã. Então precisamos entender isso. Se nós entendermos isso, nós vamos ser sábios, conduzidos pelo Espírito Santo. Tópico 2, sua deidade, atributos e obras. Deidade. Deidade quer dizer, o ser divino também. Veja que Juízes 15:14, o Espírito se apossou, possantemente se apoderou dele de quem? De Sansão. Veja que fala o Espírito do Senhor. Só que quando ele vai ali dormir no colo de Dalila, ele vai perder esse Espírito Santo do Senhor. E assim, quando ele vai, ele acha que está com ele, porque o Espírito Santo é assim, você sabe quando entra, mas você perde a sensibilidade quando ele sai. E aí diz que já não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. Assim, tanto o Espírito Santo, Javé e Javé, ou seja, o Espírito do Senhor e o Senhor são nomes divinos usados alternadamente, junto com o Senhor, né? Sendo o próprio Deus, né? Sendo o próprio Deus. Nós vemos isso lá em Atos, capítulo 5, se nós formos lermos, queridos, lá em Atos, só para vocês entenderem, aqui já achei. Atos 5, 3 diz assim,
Eu vou só captar aqui uma parte que diz: Disse então Pedro a Ananias: Por que encheu Satanás o teu coração para mentir ao Espírito Santo? Olha o verso 4. Não mentisse, a parte B, não mentisses aos homens, mas a Deus. Veja que o Espírito Santo é igual com Deus. É mencionado junto com Deus. É a sua deidade. Fala que mentiu ao Espírito Santo, mas mentiu a Deus. Quem mente ao Espírito Santo, mente a Deus. Veja essa deidade do Espírito Santo. Ele tem também seus atributos também. Já falamos aí uma lição sobre os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Os incomunicáveis é aqueles que Deus não compartilha conosco, que é a onipresença, onisciência, onipotente, presciência. Veio o Salmo 139, você vai perceber nesse cântico do salmista ali. Ele conhece as profundezas de Deus, né? Veja que ainda informe o salmista disse, falando sobre o Espírito Santo. Salmo 51, quando Davi pecou, ele diz: Não retire de mim o teu Espírito, né? Ele possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno também, Hebreus 9,14. Quais são as suas obras? Ele gerou Jesus Cristo, suas obras. Ele dá vida eterna, ele guia o seu povo, é o Senhor da igreja, santificador dos fiéis. Ele habita nos crentes, ele é autor do novo nascimento, da vida, distribuidor dos dons espirituais, 1 Coríntios 12. Essas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai. E aí vem o tópico 3 falar sobre essas heresias. Enfatize isso, professor. Já recapitulando algumas, as primeiras. Falamos sobre... não havia muito consenso sobre o Espírito Santo, né? Em Niceia havia diversas interpretações, né? Mas existiam os arianistas, que veio da doutrina de Ário. Olha a aberração dele, considerava o Espírito Santo como uma criatura. O Espírito Santo não é criatura. Veja que ele aparece lá na criação, Gênesis capítulo 1, 2. E o Espírito se movia sobre a face das águas. Porque o foco nesse debate, né, estava no Filho, mas entrou em pauta isso aqui também. Eunônio, um dos arianistas mais radicais, considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas pelo Filho, a pedido do Pai. Dizia que o Filho é criador do Espírito Santo. Esse foi um pouco mais radical, mas herege. Dizendo que o Filho é o criador do Espírito Santo. Aí vem os tropicianos, que eram a seita, né, que vem do grego tropos, figura. Atanásio assim denominou por causa da exegese figurada deles. O que ele dizia? Que o Espírito Santo é um anjo e uma criatura. E ele não é um anjo e muito menos uma criatura. Então enfatiza isso aí. Ponto C. Os pneumatomacianos, que surgiram depois dos clopicianos, que vem do termo pneumatomachoi, que vem de pneuma, espírito, e machomai, que falar mal contra. Eram opositores do Espírito Santo. Eustáquio, de Sebaste, 300 a 380, foi o principal defensor dessa heresia. O movimento negava, esse movimento negava a divindade do Espírito Santo. Então não podemos negar. Fora isso, tem uns cessacionistas ainda, né, que crê que os dons se cessaram, que é dado pelo mesmo Espírito Santo. É como se está numa mesa, tem uma comida, e para ele pegar à vontade, mas só pega uma parte daquela comida. Não quer se alimentar do resto. O cessacionista é isso. Eles creem até no Espírito Santo, mas que os dons se cessaram. É um engano, é um equívoco. Aí tem as heresias da atualidade. Tradução Novo Mundo fala que é uma força ativa de Deus. Ponto 2. E ele não é uma força ativa. O Espírito Santo ele dá força, capacita, mas não é uma força ativa. Em outras religiões, para alguns é como estranha, né? Dessas religiões orientais, dos mensageiros de Alá, né? Eles falam que Ahmad ou Mohammed fala que ele, que é aquele da qual Jesus falou, que é o mensageiro. Isso é um equívoco.
confunde a palavra perikritos, renomado ao redor, ilustre como paracrétulos. Por causa dessa confusão dessas palavras, assim conclui equivocadamente que Maomé é o Consolador prometido por Jesus. Maomé não é o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo. A resposta bíblica. Jesus diz que o Consolador é o próprio Espírito Santo. Então combatemos todas essas heresias. E assim concluímos que o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é Deus, ele tem os seus atributos e ele é o nosso Consolador prometido pelo Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Se inscreva no nosso canal e compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas, se foi bênção para você, vai ser bênção para outras pessoas também. Tá bom? Que Deus abençoe.